Oi mocinha, seja bem-vinda, eu estou muito feliz que você está assistindo esse vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês o passo a passo completo do que eu faço no dia a dia com as minhas clientes reais de design com rena. Eu tentei não fazer cortes, eu tentei deixar tudo bem explicadinho, eu não fico falando o vídeo todo, mas nas partes mais importantes eu vou explicando para vocês o que eu tô fazendo, o porquê, ou alguma outra dica, uma coisa que você consegue usar de outra forma, por exemplo. Então, se vocês quiserem, aqui embaixo vai ter uma opção de acelerar o vídeo. Vocês podem acelerar sem problemas, desde que vocês entendam o que eu tô falando, porque o que eu tô dizendo para vocês é uma coisa bem importante. Tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui com um novo aprendizado, uma dica, um truquezinho, alguma coisinha ali que você fazia no seu procedimento, ou se você ainda não começou a atender, você vai conseguir entender muito melhor depois. Eu tenho certeza que no final tudo vai se encaixar ali certinho. Gente, lembrando que o que eu vou dizer para vocês aqui, eu cobro para fazer isso. Então é bem importante que você se inscreva no canal, que você dê um like, e aqui embaixo nos comentários você vai colocar um olhinho, o emoji de um olho, tá bom? Que aí eu vou entender que você estava prestando atenção, eu vou curtir seu comentário. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer dica que você também queira me dar, que eu tô aqui para trocar com vocês, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Lembrando que eu tenho um curso online de extensão de cílios que eu tenho certeza que vai ser o mais completo que vocês vão fazer, que vocês vão conhecer. Se ele não tá aqui no link da bio, no link aqui na descrição, é porque eu ainda não lancei eles, mas provavelmente vai estar aqui embaixo e vocês vão conhecer e vai ver que é uma coisa que vai fazer total diferença na vida de vocês. Se você ainda não é uma profissional e vai iniciar na área da extensão de cílios, ou se você já é uma profissional e quer se atualizar, garanto que vocês vão aprender muita coisa. Então vamos lá pro vídeo. Essa cliente eu já faço há um bom tempo ela, então vocês vão ver as marcações que eu faço, como eu aplico, tudo certinho. Sempre bem importante você se inscrever e dar like nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos lá pro tutorial, que é por isso que você tá aqui. Algumas coisinhas antes da gente começar o vídeo é que eu tentei deixar o procedimento todo aqui, mas eu vou ter que fazer alguns cortes porque de vez em quando eu acabava entrando na frente da câmera ou eu ficava muito tempo sem fazer alguma coisa ali, então eu acabei cortando, só para não ficar tedioso sem eu estar explicando muita coisa. E aqui também eu não vou ficar explicando, eu vou colocar algumas coisas que vocês precisam saber e aí o restante é autoexplicativo. Ali, se eu não me engano, eu usei o shampoo Johnson's. Ele é bem bom de a gente usar, principalmente no começo, porque se cair nos olhos da pessoa não vai arder. Então você e a cliente não precisam se preocupar. Se eu não me engano, eu usei o shampoo Johnson's ou o sabonete em gel da Menela, mas os dois são ótimos. E aí eu sempre limpo bem essa área. Quando eu vou limpar, eu faço no sentido que o pelo tá nascendo e contra ele, para tirar qualquer restinho de poeira, sujeira. Eu deveria ter passado um esfoliante para conseguir tirar qualquer restinho de pele morta e tal, mas isso não tem muito no meu passo a passo, então eu tô colocando aqui o real que acontece no dia a dia. E aí eu passo o algodão para deixar essa área bem seca para eu conseguir demarcar, porque senão ele não vai fixar, ou se eu conseguir fazer alguma coisa ela vai ficar bem indefinida, né? Vai ficar grosso o traçado, e aí eu começo a fazer as marcações. Essa cliente ela já faz há muito tempo comigo, então eu não preciso ficar medindo muita coisa, eu já tenho uma noção básica de como é a sobrancelha dela, mas basicamente eu começo definindo a altura das duas. E aí eu vou fazendo a linha ali no centro do rosto, para eu conseguir dividir, e se eu precisar comparar ou fazer qualquer coisa do tipo, eu tenho essa linha ali divisória. Aí eu começo demarcando o ponto inicial até o ponto alto e depois o ponto alto até o ponto final. Normalmente, nas outras clientes, às vezes quando é a primeira vez que a cliente vem, eu faço isso e jogo lá no meio, porque se bater um xizinho ali na linha central do rosto, ela indica que a cauda ela tá no mesmo ângulo. Mas como essa cliente já faz comigo há muito tempo, eu não preciso explicar tudo isso para ela de novo. E eu também já tenho uma noção ali de como vai ficando. E aí eu fiz o rascunho de como ficaria o desenho. Agora eu volto com um lápis dermatográfico para fazer o desenho definitivo.
vocês vão ver que eu perco bastante tempo no desenho. Então eu faço a marcação, daí eu venho limpando por fora, daí eu limpo por dentro, ó, tipo agora eu vou limpar por dentro, ali no comecinho da sobrancelha, porque ficou uma partezinha mais grossa. E aí, por exemplo, se eu mostrar para essa cliente, às vezes se é a primeira vez dela fazendo sobrancelha comigo, ela vai achar que a sobrancelha tá torta, mas na verdade ele é só um errinho ali mais para dentro. Se ela tivesse ficado esse errinho para fora, vocês viram que eu limpei dentro. Se ele tivesse ficado esse erro para fora, aí ela poderia ficar torta. A gente talvez fez um desenho e que tá parecendo que a gente precisa subir um pouquinho a rena ali. Vocês vão ver que no desenho eu perco bastante tempo, porque eu gosto de pensar que fiz o meu trabalho ali, então agora é só aplicar, é só tirar os fiozinhos, porque se eu fizer um alinhamento ali, um desenho em que eu sei que o ponto alto eu tenho que ficar comparando os dois para conseguir deixar no mesmo formato ou na mesma altura. Isso eu não gosto, porque eu fico muito preocupado e eu não consigo aproveitar ali o desenho. Eu fico muito preocupado e eu acabo perdendo mais tempo. Então eu prefiro perder tempo ali num desenho, fazendo a marcação certinho, para depois os outros passos eu não precisar ficar me preocupando de novo. E vai o procedimento, como eu falei, eu não vou ficar narrando tudo, porque é autoexplicativo e eu só vou fazendo um desenho em outro, mas ali eu sempre dou essa dica para as minhas alunas. Quando você quer engrossar uma sobrancelha, você limpa a parte de dentro do desenho. Quando você quer afinar ela, você limpa a parte de fora. E às vezes isso é uma coisa muito básica, mas que quem está iniciando nessa área das sobrancelhas, às vezes faz um errinho aqui, um errinho ali, não sabe como consertar uma partezinha, e essa dica é bem importante. Então sempre que você for afinar a sobrancelha, você limpa de fora para dentro, e quando você quer engrossar ela, você limpa de dentro para fora. Aqui já fica uma dica para as meninas que estão iniciando, que vocês vão ver que eu começo ali direto no ponto inicial da sobrancelha. Como essa cliente eu já faço há muito tempo, eu sei como que é o desenho dela, como que são as características dela. Mas normalmente, quando é uma cliente nova ou quando é uma cliente que eu não tenho muita prática, eu começo ali no comecinho, mas eu começo um pouco mais pra trás. A dessa cliente não fazia muito tempo que ela tinha feito a sobrancelha comigo, então por isso que não tava tão peluda. Mas normalmente, eu precisei cortar ali porque eu entrei na frente, mas normalmente ali onde que tava o palito é onde eu começo. Por quê? Porque se a gente for começar bem ali da frente, na maioria das vezes as pessoas têm ali bastante pelo para tirar. E aí, se a gente levar em consideração aqueles pelos que estão ali, a gente vai fazer uma sobrancelha muito grossa. Ou senão a gente vai fazer uma sobrancelha grossa no início e do nada ela vai afinar, porque normalmente a pessoa não mantém aqueles fios. Então eu sempre começo ali do começo, mas eu dou uns 2 centímetros para trás, às vezes nem isso, 1 centímetro. Ó, você viu que ali eu comecei. Pode voltar no vídeo que vocês vão conseguir ver que eu não comecei ali direto do comecinho, eu comecei um pouquinho mais pra trás, porque assim eu consigo ter uma noção melhor. E quando eu disse pra vocês que eu gastava bastante tempo fazendo desenho, é isso, ó. Eu terminei de um lado, terminei do outro, mas aí eu volto para aquele lado que eu terminei por primeiro para conseguir deixar ele bem marcado. Eu gosto da linha ali, né, do desenho, ele o máximo fininho que a gente consiga fazer, e ele bem pretinho, bem marcado para eu não ter erro, para não acontecer nada do tipo.
E aqui eu vou começar a cortar os pelinhos. Para cortar os pelinhos, ali na frente a gente consegue colocar eles para cima e cortar bem, porque normalmente esses pelinhos eles são ascendentes, eles estão crescendo para cima, então tá tudo certinho, a gente pode cortar bem rente essa linha. Esses fios, principalmente ali do final, eles já são descendentes, eles estão descendo. Então, ele não é um fio que ele tá crescendo para cima e já vai logo definir o formato. Esse fio que eu cortei, ele normalmente tá mais no meio, ou ele tá descendo. Só que para eu cortar ele, eu preciso empurrar ele para cima, então eu vou tirar ele do desenho normal dele, do sentido normal que ele tá crescendo. Então, ao invés dali, ó, do comecinho eu tô cortando bem rente, ali mais no final eu vou cortar um pouquinho mais para cima da linha, e se eu achar necessário, eu pego esse fiozinho de novo e corto de novo. Porque se a gente pegar aquele fiozinho que tá descendo, que tá comprido, que tá descendo, e empurrar ele pra cima, a gente vai cortar um monte, né? Se for levar em consideração que o que passar da linha a gente corta. Porém, se eu fizer isso com aqueles fiozinhos ali mais pro final, do meio pro final, ele vai provavelmente dar uma falha na sobrancelha da pessoa, porque aquela pontinha lá, ela tava fazendo parte lá no meio, e aí eu cortei ela porque ela passou da linha, então já vai fazer uma falha. Então eu prefiro cortar um pouquinho mais as pontas, e se eu achar necessário, eu pego o fio de novo e corto. Aqui eu tô usando uma cera da Depimiel, se eu não me engano. Eu vou deixar pra vocês a foto da que eu tô usando. Ela é bem boa, ela é especial, ela é feita pra cílios, pra cílios não, né? Pra sobrancelha e buço. Ela é brilhante, ela tem uns brilhozinhos assim na cera mesmo, e eu acho ela bem bonita. Uma parte ruim dela é que ela esfria muito rápido, então a termocera ela precisa estar ligada ali o tempo todo, e é uma dor, né? Não tem como enganar, é uma dor, mas é uma dor muito mais rápida. Deixa eu falar pra vocês, esse papel ali, eu compro um que ele é muito bom na internet. E aí o meu tinha acabado, então eu precisei comprar um aqui na minha cidade, porque eu não tinha visto que estava acabando, e aí eu precisei comprar um aqui na minha cidade. Porém, esse dali foi mais caro, né, que é esse que eu comprei aqui na minha cidade, mas ele simplesmente rasga no meio, assim, tipo, muito ruim. Então, por isso vocês viram que rasgou ali, e aí eu sempre tiro ele, obviamente no sentido contrário que o pelo tá nascendo, porque senão não adianta nada você passar a cera. E vocês viram que eu tirei e depois eu venho passando o papel de novo. Esse papel eu venho passando para tirar qualquer restinho de cera que tenha ficado, para depois a pessoa não ficar grudenta e tal. E vocês, né, novamente eu tô limpando ali o desenho, tô deixando ele mais certinho, porque é normal que quando a gente use cera, e eu uso 2 tipos de cera. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu faço um vídeo só explicando sobre as ceras, quando eu uso cada uma e benefícios e malefícios de cada uma. Mas é normal que a gente acabe tirando um pouquinho da marcação. Então eu sempre volto com um lápis dermatográfico, com a linha, para conseguir demarcar tudo de novo. Porque às vezes a gente passa ali por cima, às vezes a gente não passou a cera em cima da linha, que você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque você precisa fazer as coisas fora da linha. E só que quando a gente vai tirar, a gente, na hora de puxar ali, acaba empurrando o dedo um pouco mais, a mão um pouquinho mais pra cima, que leva o papel um pouco mais pra cima, e aí ele acaba comendo um pouquinho da marcação que a gente fez. Mas isso não tem problema, a gente volta demarcando tudo de novo. Pra passar no meio, ou eu passo assim normal, e aí eu venho puxando de cima pra baixo, porque normalmente os pelinhos eles estão crescendo pra cima. Então eu faço bem essa parte, eu gosto bastante de usar essa cera. Isso é uma dica muito boa pra vocês, porque otimiza muito o tempo de vocês, o que é uma coisa boa, e as clientes gostam bastante. Por que que elas gostam bastante? É uma dor, né? É uma dor, você vai tirar os pelinhos, não tem... se ele vai doer com a pinça, com a linha, ele também vai doer com a cera. Mas é uma dor muito mais rápida, então você não tem... você não fica sofrendo tanto quanto a linha e a pinça. Aqui, ó, reparem que eu aplico a cera bem ali rentezinho e venho subindo. Então eu coloco bastante cera ali e venho puxando ela pra cima pra conseguir ter... quando eu colocar o papel em cima, vocês têm que cuidar com o excesso de cera,
Porque quando você coloca o papel em cima, aquela cera ela vai se espalhar com o peso que você tá colocando. E às vezes se ela se espalhar para baixo ou para cima, né, dependendo se você tá fazendo a parte de baixo da sobrancelha, ela vai acabar entrando na sobrancelha e aí lascou. Ela vai acabar comendo os pelinhos da sobrancelha. Então eu sempre coloco ali e espalho bem. Vocês viram que eu tirei. Eu sempre gosto de esticar a pele e eu aviso a pessoa, ó, 3, 2, 1 e puxo. Tem gente que gosta que eu aviso, tem gente que prefere que eu não avise, porque parece que dói mais quando eu aviso. E aí eu venho, ó, vocês viram que eu apliquei e venho puxando pra cima. E aí eu venho dando umas batidinhas com o dedo assim e tal, só pra dar uma aliviada na dorzinha, mas é uma coisa que passa super rápido. E eu gosto dessa cera porque a outra cera que eu uso, ela vai mais específico ali no lugarzinho pertinho da sobrancelha. Essa dali eu passo e arrasto pra cima, e então eu uso uma área maior, então consegue tirar por volta da sobrancelha assim, fica mais limpinha ainda. Então se a pessoa tem as lanugens, que são aqueles pelinhos mais clarinhos, aqueles pelinhos fininhos, né? Porque às vezes a pessoa pode ter os pelos fininhos e escuros ou claros. Então as lanugens, que são aqueles pelinhos fininhos, assim fica mais bonito, fica tudo mais limpo, então tem uma estética melhor ali. Então vocês viram que eu tirei ali a cera toda que eu tinha aplicado e eu venho dando uma geralzinha ali só para tirar qualquer restinho de cera que tenha ficado em alguma outra parte. Apliquei e arrastei para baixo, não dá para ver muito bem por causa do ângulo da câmera, mas apliquei e arrastei para baixo. E aí eu sempre peço para a pessoa não fechar o olho, não fazer cara de brava quando eu vou tirar, porque isso pode ser que na hora de eu puxar, como ela apertou, aquela cera, aquele papel, ele vai mudar de lugar. Então pode ser que acabe comendo um pouco da sobrancelha da pessoa ou algo do tipo. Então eu sempre peço para que não faça cara de bravo, porque dói, mas é uma coisinha rápida, né? Então é super de boa. Vocês viram que na primeira sobrancelha eu tentei tirar ela por completo, mas a sobrancelha dessa cliente é uma sobrancelha mais longa, então às vezes o papel não dá conta. Esse daqui vocês vão ver que eu vou deixar um espacinho ali na frente, eu não vou tentar ir até o final. Primeiro, para garantir que esse papel não vai rasgar, né? Porque esse papel era para ter uma qualidade maior pelo valor, mas ele acaba rasgando no meio, então eu deixo esse espacinho de leve e acabo puxando, para garantir também de que vá tirar tudo completinho e eu não precise ficar refazendo as coisas de novo depois. Como sempre, volto com o lápis para conseguir demarcar tudo certinho. Isso é uma coisa que quem tá no início, às vezes acaba deixando passar o desenho, mas sempre tenta se esforçar no desenho, porque é ali onde você vai definir, você vai mostrar pra cliente, e aí se tiver uma coisa borrada, uma coisa que não dá pra entender muito, com muita coisa marcada, a sua cliente ela não vai conseguir entender direito qual que é o desenho ali. O que isso pode influenciar? Você vai colocar um desenho que ela não entendeu direito, o que vai ser feito ali, e aí quando você faz e termina, né, e mostra pra ela, talvez isso é uma coisa que vai chocar ela, porque na visão dela seria uma coisa diferente. Então eu tento deixar tudo sempre bem limpinho e tal. Aqui eu tô preparando o palito para conseguir ir limpando. Eu fiz um palito novo. Eu posso fazer um vídeo só sobre esse palito, de como eu faço ele, a quantidade de algodão que eu faço, o que eu faço depois de eu ter aplicado o algodão. E no início eu sempre usava o cotonete, né, a haste de algodão. Porém, ele é uma coisa que vai absorvendo muito líquido, então ele vai inchando. Ele é uma coisa mais arredondada, então, por exemplo, ali no comecinho ou em algumas outras partezinhas, ele não dava aquilo que eu precisava. Vocês viram que na rena ela estava descansando, eu mexi ela de novo para conseguir dar uma misturada e para conseguir pegar a melhor partezinha dela. E aí eu venho aplicando. Vocês têm que sempre levar em consideração que a parte de baixo da sobrancelha, ela precisa estar mais escura. A gente precisa da sobrancelha mais escura. Sempre tenta pensar
que ela vai ser feita na diagonal. Então a partezinha de baixo vai estar... Tenta imaginar um triângulozinho. A parte de baixo vai estar mais escura e a parte de cima ela vai tendo um degradê para ir clareando. E aí vocês vão ver que eu aplico na parte inferior dela toda e aí depois que eu venho limpando. Mas isso vai depender de cada cliente, do desenho da cliente, de como que tá a rena. Aqui vocês vão ver que eu vou aplicar tudo. Eu começo limpando ali no comecinho, se eu não me engano, para conseguir deixar bem retinho, ó, isso aí. E eu sempre venho na diagonal, ali meio inclinado para conseguir fazer essa partezinha da frente, porque assim seria o formato correto que ela deveria estar. E aí uma coisa muito importante é que vocês estiquem bem a pele. Só que esticar para cima não é uma coisa muito boa, porque se a gente tá alinhando uma coisa reta e a gente vai esticar para cima, automaticamente, né, é só pegar um tecido aí ou sua pele e fazer uma linha que você vai ver que se a gente puxar ela para cima e a gente tá alinhando pro lado, ela vai acabar fazendo uma meia lua. Então sempre que você for esticar a pele para conseguir limpar, para conseguir ter uma definição maior, você estica para o lado. Porque senão, ó, vocês viram que toda vez que eu vou limpar eu estico bem pro lado e aí eu venho passando. Porque quando a gente estica melhor a pele, a gente consegue expandir ela, então a gente consegue chegar nos detalhezinhos. E quando a gente puxa pro lado, a gente consegue ter uma linha reta e não uma meia lua, né? E se você não conseguiu entender muito bem o triângulo, ó, como eu tô fazendo. Eu apliquei primeiro embaixo e aí eu venho lá do cantinho externo e venho aplicando, ó. Seria mais ou menos nisso o diagonal que eu falei ali, o ângulo. Que a partezinha de baixo é mais escura e a partezinha de cima ela precisa estar mais clara, para conseguir ter um efeito bonito de luz e sombra ali. E aí eu venho aplicando, eu gosto bastante de aplicar até mais ou menos o ponto alto ou um pouquinho mais pra frente. E aí eu venho limpando pra não ser uma coisa que ali acabou caindo um pouquinho de rena no cabelo dela, eu já limpei. E aí vocês viram que o papo ali tava bom. E daí eu já venho limpando, porque se a gente deixar essa rena, principalmente essa rena ali, a preparação dela e a cor dela, ela é uma rena mais escura. Então se eu manchar algo, se eu exagerar no desenho, ou colocar ele muito pra fora ou algo do tipo, e eu não for limpar logo, aquele negócio vai ficar manchado. E às vezes vai ficar manchado escuro ou vai ficar manchado meio que uma sombrinha. De qualquer forma é ruim. Então, dependendo da rena que você tá usando, o modo de preparação, a cor, tudo mais que você usou, sempre tenha em mente que você precisa limpar essa rena. Às vezes é uma rena mais lenta e tal, uma rena de entrada, né, que seria, por exemplo, um bigen ou algo do tipo, que ele demora um pouquinho mais para agir, então você tem um tempinho a mais. Essa rena que eu tô usando é a Glance da Haruway, e eu sinto que ela tem como eu posso dizer, ela começa a agir muito mais rápido. Isso é uma das coisas que me faz escolher ela, porque assim eu não fico perdendo tempo. Inclusive eu sou uma pessoa que quando tá aplicando, eu não deixo ela descansando por muito tempo. Então isso é uma coisa boa, né? Eu já usei no começo a rena dela, alguma coisa assim. Só que ela demorava eu não sei como que tá hoje em dia, né? Porque eu vi que já mudou a fórmula. Mas ela demorava bastante. Então quando eu ia usar para uma pele negra, por exemplo, que normalmente precisa estar uma cor mais escura para conseguir equiparar ali, igualar, eu precisava perder muito tempo ali, em torno de 40 minutos só para deixar a rena descansando. No tempo em que eu precisava desenhar, limpar a sobrancelha, tirar os fiozinhos e tudo mais, fazer todos esses retoques. Então levava em torno de 1h15, 1h30 para fazer uma sobrancelha. Mas hoje em dia, como eu falei antes, ela mudou de fórmula e eu não testei ela mais porque eu acabei me fixando nessa marca e gosto bastante dela hoje em dia.
que eu deixei descansando então, e aí eu venho retirar. Quando a gente vai retirar, uma coisa bem importante, e se você quer uma sobrancelha mais escura, se você deixar ela por mais tempo, reparem que eu tirei primeiro o início e depois eu venho tirando todo o resto. Eu já explico isso pra vocês. E dependendo do tempo que você deixa ali, ela agindo, né, às vezes ela pode ficar mais seca. E aí é importante que você venha com algodão, com o lenço umedecido, que é o que eu uso, ou com gaze, né? Para você conseguir limpar, você tem que vir com ela bem molhada. Eu enxugo ela de água. Porque se a gente colocar o lenço, pode ser o lenço umedecido, por exemplo, colocar ali na pele e fazer força empurrando para tirar, né, a rena, ela, dependendo do tempo que você deixou agindo, ela pode estar mais seca, e aí quando você fizer isso, vai acabar arrancando alguns pelos, vai acabar podendo falhar a sobrancelha da pessoa. Então é sempre bem, porque ela fica fixa ali, né, ela meio que empedra, e daí é bem importante que você venha amolecendo aquilo ali. E aí quando ela tá mais durinha assim, que é meio difícil de acontecer comigo, porque eu não deixo ela muito tempo agindo, mas eu deixo ela descansando ali em cima. Então eu pego o lenço umedecido, deixo uns 3 segundos ela amolecendo, e aí sim eu tiro tudo. Já explico essa parte, o que eu tô fazendo, mas ali vocês viram que eu tirei primeiro o início da sobrancelha. Isso porque eu não sou uma pessoa que deixa certinho o tempo, tipo, essa daqui eu vou deixar 8 minutos. Eu vou muito no olhômetro, assim, no que eu normalmente faço com as clientes. Tipo, eu já sei mais ou menos o tom que eu preciso chegar e o tempo que vai mais ou menos levar isso. Mas eu não sou uma coisa regrada que precisa dar aquele tempo pra eu tirar. E aí eu tiro primeiro no início, porque se ela já tiver numa cor boa, eu tiro tudo, né, por completo, então ela vai estar uma cor padrão. Se ela ainda não tá numa cor que eu quero, não tá escuro do jeito que eu preciso, eu tiro primeiro o comecinho e eu deixo o restante agindo. Então ela já vai meio que fazer um degradê. Eu digo que esse é o degradê mecânico, porque a gente vai lá e tira a rena. Tem o degradê químico, que é esse que eu fiz ali, que eu apliquei o removedor de rena da Glance, né, da mesma marca. E aí eu sempre venho fazendo primeiro no início para tirar aquela marcação reta, e depois eu venho jogando ela na diagonal para cima, que tudo a gente tem que levar em conta que a parte de cima da sobrancelha, ela precisa estar mais clara, que nem eu já repeti isso para vocês antes. E aí eu venho aplicando mais ali no inicinho e jogando pro restante. Aí eu venho cortando qualquer pelinho que tenha ficado ali, que tá passando da linha, e para deixar tudo mais harmônico, tudo mais certinho. Gente, lembrando que eu dou cursos, então eu cobro para dar essa explicação. Então, se você está assistindo gratuitamente aí pelo YouTube, não esquece de se inscrever no meu canal e dar like no vídeo e comenta qualquer coisinha. Pode ser a hora que você está assistindo, alguma dúvida que você tem, qualquer coisinha. É bem importante que você comente, tá bom? Para me ajudar. Então, repetindo a dica para vocês, eu tiro primeiro no início da sobrancelha, porque se tiver em uma cor que já tá boa, eu tiro do restante dela. E aí, se ela tiver numa cor que eu preciso escurecer, né, eu preciso deixar ela mais um tempo, ali ela já automaticamente faz um degradezinho. É claro que, se você aplicou a rena por 10 minutos, você aplicou nela no início, eu tô aqui tirando os pelinhos, né, qualquer outro pelinho que tenha ficado. Então, se você aplicou nela e nos primeiros 2 minutos você já tirou e deixou mais 8 minutos no restante da sobrancelha agindo, vai ficar um degradê muito mais claro, muito mais óbvio, com um esfumado muito melhor. Mas se, por exemplo, você vai deixar 10 minutos totalizando do tempo todo que você vai deixar a rena, e aí você... Ai, gente, vocês viram que linda a minha tatuagem nova? Voltando ao assunto. Se você vai deixar 10 minutos no total a sobrancelha agindo, a rena agindo na sobrancelha, e você vai tirar 8 minutos, depois de 8 minutos você vai tirar o início da sobrancelha e deixar mais 2 minutos agindo, vai ficar uma coisa, um degradê, vai ficar, mas vai ficar muito... da mesma cor praticamente. Então, se vocês quiserem fazer agora eu tô fazendo degradê químico, porque eu tô usando um produto para remover. Mas se vocês querem ter um degradê já sem precisar comprar outro produto, por exemplo, o sabonete removedor, que é esse que eu tô usando, vocês conseguem aplicar a rena e aí logo no início você já logo tira o início da sobrancelha, para conseguir ficar um degradê muito mais bonito. Mas como eu gosto de usar o removedor, é sempre bom que você tenha um removedor, porque se a pessoa quiser clarear a sobrancelha, você tem ali a ferramenta para fazer isso. Mas eu sou uma pessoa que eu prefiro
não me preocupar com ela se eu preciso já tirar o início da sobrancelha, então eu deixo ela toda e aí eu tiro depois com o removedor o início da sobrancelha sem problemas. Pra mim já tá parte da minha rotina, então pra mim é de boa. E aí, vocês viram que eu primeiro venho aplicando na parte inicial e depois eu venho arrastando ela um pouquinho mais pra trás, no sentido da diagonal, assim, né? Meio na diagonal ali mesmo, pra conseguir deixar um pouquinho mais clarinho na parte de cima. Outra coisa muito importante, se você for usar um removedor, é sempre muito importante, isso eu tô dizendo porque já aconteceu comigo, você precisa tirar todo o removedor. E aí você passar só um algodão seco não é eficaz. Você precisa passar uma coisa ali que vá realmente tirar. Então eu pego o lenço umedecido que eu tava usando e molho ele no adstringente, no shampoo, na água, qualquer coisa do tipo para tirar bem. E aí eu venho aplicando um cremezinho. Esse dali é a loção calmante ou loção suavizadora de sobrancelhas, também da Glance, porque, juro, gente, ela tem um cheirinho muito bom. Ela é calmante, ela então vai acabar suavizando, né, aquela dorzinha ou qualquer incômodo de fazer sobrancelha, né, gente, que é normal. E aí eu venho aplicando ela a gente pode passar na sobrancelha, porque ela não é uma coisa oleosa, não é uma coisa que vai ficar banhenta, o que vai ajudar a tirar a rena mais cedo. Então ela é feita para sobrancelha e principalmente é da mesma marca da rena que a gente usou. Então uma coisa é formulada para outra. E a gente consegue aplicar no meio, então, da sobrancelha, super de boa. E eu venho fazendo a massagenzinha para conseguir ficar mais relaxante. Eu também tenho aqui ali eu tava tirando um pelinho que tinha caído no olho. Aqui eu também tenho um negocinho que eu vou colocar a foto aí pra vocês, que ele dá uma vibração. Tem até dermatologistas, dentistas, farmacêuticas e tal, que usam para fazer botox, porque no botox não vai anestesia, né? Diferente de um preenchimento. Então eles colocam ali porque fica aquela vibração, e aí eles furam a pele para fazer o botox. Então aquela vibração lá disfarça a dor. Então eu aplico ela ali, vou fazendo uma massagenzinha, aplicando aquela vibração para ir fazendo uma massagenzinha na pessoa para aliviar também. A vibração ela também ajuda na absorção de qualquer produto e tal. Aqui eu troquei de ângulo para vocês conseguirem ver melhor. Então eu venho com o lápis dermatográfico aplicando um lápis dermatográfico nas pontinhas ali, nas partes, nas bordas. Porque é normal que ali fique um pouquinho mais falhadinho, fique uma corzinha às vezes mais clara. Porque o pelo ele tá se iniciando ali. É diferente de, por exemplo, ali ó, no meio da sobrancelha que eu tava passando, que ali é onde todos os pelos se encontram, então é normal que fique mais escurinho. Eu mudei um pouquinho o ângulo pra vocês conseguirem ver melhor. E gente, novamente, desculpa, é meu primeiro vídeo que eu tava gravando pra vocês, então qualquer errinho vocês perdoam. E então eu tô passando um lápis dermatográfico só pra dar um tchanzinho a mais. E normalmente eu passo corretivo embaixo das sobrancelhas para conseguir ficar um destaque a mais. A rena ela ficou mais escurinha, mas porque eu e a cliente gostamos dessa forma, então não se preocupem. E foi isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu tentei ser o mais completo possível. É sempre bem importante que, como eu ajudei vocês, é bom vocês me ajudarem também, né? Ter uma troca ali. Então comenta aqui embaixo o emoji de um solzinho. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta um sol ali embaixo que eu vou entender. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os links úteis. Então, link de cupom de desconto, link do meu Instagram, do meu curso, tudo certinho ali pra vocês, tá bom? Então eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, mocinha!